que Deus continue abençoando a sua vida. Que bom que você está aqui conosco no nosso canal. Olha, Deus vai falar muito ao seu coração. Só peço a você, deixa o seu like, ativa o sininho aí, você vai se inscrever e vai ativar o sininho. Por que ativar o sininho? Sempre que chegar mensagens novas por aqui, você sempre será notificado. Também envie essa mensagem, esse vídeo, compartilhe agora para no mínimo mais 7 pessoas, coloca no grupo do WhatsApp, o grupo da família, até o grupo da igreja mesmo, porque Deus vai falar muito ao seu coração. Olha, que o Espírito de Deus possa falar contigo agora, tá bom? Que Deus continue te abençoando. Um abraço. Abra sua Bíblia, por favor, em Juízes capítulo 6. Vai lá, Juízes 6. Você que está em casa, que Deus abençoe a sua vida. Olha, creio que Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida ainda, em nome de Jesus. Acompanhe essa mensagem. Deus vai mudar a sua vida com toda a certeza. Estamos localizados aqui na rua Carlos Gomes, número 980, a 100 metros do quartel dos aflitos. Vamos lá. Juízes capítulo 6. Vamos lá. Juízes capítulo 6. E nada me faltará, nada me faltará. O que aconteceu aqui a partir do versículo que vamos ler hoje? A semana passada estudamos que o povo de Deus estava sendo muito oprimido, né? O povo estava sofrendo muito. Imagine, eles plantavam, os inimigos iam lá e colhiam, até o momento que eles clamaram ao Senhor. Quando eles clamaram ao Senhor, o Deus de Israel respondeu a eles. E sempre que você clamar a Deus, Deus sempre vai enviar a resposta para você. E é a resposta que vai mudar a sua vida. Essa é a resposta de Deus. A resposta que Deus sempre dá é resultado para você. Entenda isso. A resposta que Deus te dá é resultado para você. É sempre assim. Quando você clama a Deus, Deus desce com resultado. Você vem à igreja e você ora a Deus. Deus te responde por meio da palavra, mas Ele também responde com resultados daquilo que você fez depois, a partir do momento que você obedeceu à voz dEle. Então, Deus mandou a resposta, mandou um profeta. Agora Deus envia um anjo. Esse anjo vai falar com Gideão, vai dizer: Gideão, vai nessa tua força, homem valente, varão valoroso. Que força era aquela? Era a força da revolta. Eu já preguei isso para você. Era a força da revolta. Gideão estava revoltado, só que ele estava revoltado com a pessoa errada. Ele estava revoltado com Deus. E não era para ele estar revoltado com Deus. Por quê? Porque aquele problema não estava vindo de Deus, estava vindo da ação errada que eles estavam tendo, da atitude errada que eles estavam tendo. Entenda bem, porque a partir daqui que eu vou trazer a nossa mensagem. Era a atitude errada que ele estava tendo, que ele estava cometendo, e agora os inimigos estavam oprimindo ele, e ele estava descontando em quem não deveria receber aquela revolta. Era para ele se revoltar com o problema. E agora o anjo diz: vai nessa tua força. Quer dizer, na força da revolta, você vai livrar o povo de Deus. Agora que o anjo vai pregar para ele, ele vai ficar em dúvida: será que esse é o Senhor mesmo? Porque no final, quando o anjo, não é ainda a mensagem, mas quando você vê o versículo 16 do capítulo 6, assim, tornou-lhe o Senhor: eu serei contigo e te livrarei dos midianitas como um só homem. Então aqui você vai entender que começa um anjo falando, mas depois é o próprio Deus falando através do anjo com Gideão. Você está entendendo? Quando o pastor sobe no altar, entenda bem, porque eu quero te preparar para a mensagem. Quando o pastor sobe no altar, ele sobe, mas através dele é o próprio Deus falando com você. Amém, gente? Então entenda exatamente isso. Só que ele ficou meio em dúvida: mas será que é Deus ou é esse homem dizendo que é um anjo?
será que é Deus falando comigo? Agora trazendo para nós, ou é do pastor isso que ele está falando? Aí vem o versículo de número 17, que é onde a gente vai começar. Prosseguiu Gideão: se agora achei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que fala comigo. A Bíblia diz que Deus confirma a palavra dos seus servos. Meu Deus, se é isso mesmo, o Senhor vai me mostrar. E Deus sempre mostra. Se Ele está falando contigo, é porque Ele está se importando com o seu problema, meu irmão. Se Deus está falando com você, é porque Ele se importa com você. Ele se importa com o seu problema. Então é claro que Ele não vai te desamparar nesse problema. Esse problema que você está enfrentando, se Deus está te dando uma direção, meu Deus, fala comigo, confirma essa palavra. O que o pastor acabou de pregar, que falou tanto comigo, se é o Senhor, quer dizer, se você tem dúvida, se é o Senhor mesmo, fala comigo. Usa até alguém para falar comigo, para confirmar essa mensagem. Então ele diz: se eu achei graça aos olhos do Senhor, dá-me um sinal que é tu que fala comigo. Aí o Gideão, ele vai lembrar que o que agrada ao Senhor é oferta. E olha o versículo de número 18, o que é que ele vai fazer? No versículo 18: rogo-te que não te apartes daqui, até que eu volte trazendo o meu presente, quer dizer, a minha oferta, e o ponha diante de ti. Respondeu ele: esperarei até que volte. Olha isso, gente. Gideão sabia o que agradava ao Senhor, e era oferta. É por isso que sempre o pastor prega para você que oferta abre o caminho de quem o dá. A maioria das versões fala presente ou dádiva, abre caminho de quem dá. Gideão queria o caminho dele aberto, a oportunidade dele. Se é Deus mesmo, eu vou trazer a oferta. E ele foi buscar um presente, uma oferta, para entregar a Deus, para entregar ao Senhor. E perceba que Deus se agrada tanto de oferta e se importava tanto com Gideão, que o próprio Deus diz: eu vou esperar você, vai lá e volte. Deus, imagina, o Senhor esperando Gideão. O Senhor esperando Gideão. Vai lá, Gideão, pode ir lá, não estou com pressa não. Olha que coisa bonita. Deus não tinha pressa. Então entenda bem, meu irmão, eu preciso agradar a Deus, mas eu também preciso entender, como está dizendo aquele versículo, que Deus se importa comigo. Deus não despreza o seu sofrimento, Deus não despreza as suas lutas, Deus não despreza as dificuldades que você tem enfrentado. Aí Gideão vai preparar a oferta. Aí qual é a oferta? 19. Gideão foi para casa e preparou um cabrito. Olha a primeira oferta de Gideão. Ele vai preparar um cabrito. Lembra que eu falei que Gideão preparou duas ofertas? Eu tenho falado muito sobre isso quando eu vou passar o envelope dos 300 valentes. Quer dizer, Gideão preparou duas ofertas. O primeiro foi um cabrito. Ele vai preparar para entregar a Deus. Olha o que diz: e bolos sem fermento, de um efa de fermento, aliás, de um efa de farinha, pondo a carne no cesto e o caldo numa panela, trouxe tudo até debaixo do carvalho e apresentou ao anjo de Deus. Quer dizer, eles levaram tudo, ele levou toda a oferta até o lugar onde o anjo estava, até o lugar onde Deus estava. Deus se manifestou a ele aonde? Debaixo do carvalho. E ele agora vai levar a oferta para debaixo do carvalho. Por isso que, inclusive, quando eu peço a oferta, eu quero que você traga aqui na frente do altar. Que foi isso que Gideão fez. Ele preparou a oferta. Você vê que foi com maior cuidado. Não foi qualquer oferta. Não foi a oferta com pressa. Perceba isso. Que ele pega a carne, coloca dentro de um cesto. O caldo, oferta líquida, oferta de libação, coloca dentro de uma panela. Olha a santidade, o cuidado. Eu sempre digo que oferta
é o segredo da prosperidade. Você vê que os homens que tiveram sucesso ofertaram. Mas olha o cuidado desse homem para com a oferta. Eu não sei se alguém aqui já foi da religião predominante do país. Não sei. Mas o costume antigo, não sei se ainda é assim. Se ia dar uma oferta na igreja, na religião predominante do país, aí ia dar uma nota de R$2, amassava a nota de 2, era costume da época, e colocava lá como oferta. Quer dizer, eu vou entregar ao Senhor algo amassado? Não, eu tenho que entregar o meu melhor, escolho até a melhor nota. Mas pastor, que é isso? Porque a oferta não é, meu amigo, natural. No natural, você entregar uma nota rasgada, vai servir para a igreja, vai servir. Para mim, como pastor, não vai mudar em nada. Para a igreja, não muda em nada. Mas eu tenho que entender que minha oferta é espiritual. E para o espiritual, eu tenho que fazer o melhor. Você vê que é um cuidado. Eu falava aqui, não sei se foi a semana passada, tem gente que tem um cuidado tão grande com a oferta, que quando eu abro o envelope, está perfumado a oferta. Lindo isso. Não é que é obrigatório, que a Bíblia não diz nada disso. Mas eu vejo um certo cuidado com aquilo. E eu acho isso muito lindo. Não é religiosidade, é cuidado com a oferta. O Gideão teve um cuidado para fazer a oferta, porque ele pegou um cesto, colocou a carne, em uma panela colocou a oferta ali. Olha o cuidado. Aí ele apresentou no lugar onde Deus se manifestou a ele. Presta atenção. Aí diz o 20: o anjo de Deus, porém, lhe disse: toma a carne e os bolos sem fermentos, põe-nos sobre esta rocha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou na carne e nos bolos sem fermento. Então subiu fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos sem fermentos. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Olha que coisa bonita. Ele preparou a oferta, o anjo vai lá, coloca a ponta do cajado, a oferta é consumida e o anjo vai embora. Aí presta atenção, versículo 23. O Senhor, porém, lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Não, perdão, era o 22, é o 22. Então Gideão viu que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, que vi o anjo do Senhor face a face. Gideão agora tremeu, meu irmão, porque agora foi confirmado que aquele era o próprio Deus, era o anjo do Senhor. Anjo é um Deus? Não, mensageiro. Então era a palavra de Deus enviada de Deus. Então ele tremeu: meu Deus, eu estive face a face do Senhor. Aí, ó, face a face do Senhor. E ele entendeu que a dúvida perante Deus era um pecado. Tem muita gente que perante Deus tem pecado, porque tem duvidado da palavra de Deus. Amigo, dúvida perante Deus, perante a palavra de Deus, é um grande pecado. Tanto que o anjo vai dizer, como eu acabei de ler no 23, que ele não iria morrer, não precisava temer, que ele não iria morrer. E o anjo deixou a paz, mas ele temeu. Aí olha o versículo de número 24, vamos entendendo o que está acontecendo aqui. Então Gideão edificou ali um altar. O homem não para de ofertar ao Senhor, e lhe disse: o Senhor é paz. Meu amigo, tem gente por aí que diz: não, eu estou na guerra. Não, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra. Ué, mas a Bíblia diz que há tempo de guerra, mas é que tempo de paz. Existe o tempo da guerra, mas eu estou lutando tanto na guerra que é para sair da guerra e entrar na paz. E o anjo agora diz: o Senhor é paz, o Senhor não é de guerra. Quem tem o Espírito de Deus não vive em guerra, meu amigo. O exterior pode ter lutas, o exterior pode ter guerra, o exterior pode ter os seus problemas, mas dentro de si existe a paz.
E a paz do Senhor que excede, vai além de qualquer entendimento. Quer dizer, ninguém entende. As pessoas olham, mas como que esse homem cheio de problema pode ter paz? Como que esse homem cheio de dificuldade, essa mulher cheia de problema pode ter paz? Porque a paz ela deve ser interior, deve ser dentro de você. Os seus problemas não podem entrar dentro de você. O Gideão diz: o Senhor é paz, o Senhor não dá guerra a ninguém, o Senhor é de paz, e na guerra Ele livra, na guerra Ele protege, na guerra Ele cuida. Seja lá qual for a guerra que você esteja passando, tire essa guerra de dentro de você, coloca no exterior, e dentro de você só deve ter paz. Você tem que ficar tranquilo. Deixa de ansiedade. Problema de muita gente é ansiedade, de um lado para o outro, de um lado para o outro, e não faz nada, não chega a lugar nenhum, por causa da ansiedade. O Senhor é paz. Foi o altar que ele fez ao Senhor. O Senhor é paz. Mas não para por aí. Olha isso. Versículo 25. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: toma o boi do teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos. Derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste sagrado que está no pé dele. Ô Gideão, pega outra oferta agora. Mas Deus, eu já dei uma oferta, tenho que dar outra. Vai lá e pega o segundo boi, o de 7 anos, o mais caro. Era de 7 anos, você vê que ele não pediu um bezerrinho, ou o mais velho, ou o bichado. Falou: de 7 anos, o segundo boi do teu pai. E você vai trazer, mas antes você vai derrubar o que é errado, o altar de Baal. Você está vendo por que estava tendo guerra no meio daquele povo e eles estavam perdendo? Você está vendo por que eles estavam sendo oprimidos? Agora você descobre. Tinha um altar de Deus estranho no meio do povo de Deus. Tem muita gente que para crescer e vencer os problemas, ela precisa derrubar o altar de Deus estranho. Enquanto o altar de Baal estiver de pé, não vence batalhas. Tudo isso aqui é uma preparação para Gideão ir para a guerra. Por isso que eu disse que todas as segundas-feiras seria a preparação para a vigília. Segunda-feira vamos nos preparar para a vigília dos 300. Temos que nos preparar para isso. Porque Deus preparou Gideão. Tinha coisa que precisava ser derrubada. Quem sabe é dentro de você que tem coisas que precisam ser derrubadas. Para vencer a guerra precisa tirar. Às vezes é murmuração. Tudo que o pastor fala, murmura. Está precisando derrubar esse altar. Às vezes é infidelidade. Estou falando de oferta, mas dízimos. Tem que derrubar. Às vezes é deixar Deus em segundo plano. Derruba esse altar. Enquanto não derrubar o altar, não tem vitória. Não vence, não cresce, não tem sucesso. Entenda bem isso. Para Gideão prosperar, a ordem de Deus foi: derruba o altar no meio do meu povo. Derruba o altar, meu irmão. Derruba o altar, minha irmã. Não sei qual altar, mas derruba ele. Aí Deus vai pedir. Aí Deus pediu a oferta, pediu para derrubar o altar de Baal, que era do pai dele, e cortar o poste sagrado. E aí diz o 26: edifica ao Senhor, o teu Deus, um altar no cume desse lugar forte, na forma devida. Olha isso, gente. Ele já tinha feito um altar para Deus. Era o lugar de Deus consumir ofertas. Mais ou menos assim, o altar, pedra. Ali eles colocavam oferta. Deus me dá aqui. Pronto, tá bom. Foi eu que desliguei, não foi nada não. Então Deus, você que está em casa, cortou, mas Deus ia lá e consumia o altar.
Deus pediu um outro altar. Mas Deus pediu para ele construir de uma forma devida. Se Gideão já tinha construído um altar, Deus pede a ele outro, só que dessa vez da forma devida. Por quê? O altar que ele tinha levantado foi da forma errada. Tem muita gente que acha que já levantou o altar certo. Eu louvo a Deus do meu jeito, eu busco a Deus do meu jeito, eu vou à igreja do meu jeito, eu sou crente do meu jeito. Só que não é do seu jeito, é da forma devida que deve ser. Nunca do seu jeito. Deus olha para Gideão e diz: vai construir outro, e outro da forma devida, exatamente como deve ser. Tem gente que tem construído o altar de qualquer jeito e de qualquer maneira. Preciso pregar isso para você, para que você vença batalhas. Para que você vença problemas, você precisa ouvir isso. Não tem como eu ficar pregando para você fé, vai lá e faz desejo, vai dar certo. Mas se não derrubar o que está errado e não refazer do jeito certo, não vai ter sucesso. Não posso te enrolar, mas não posso mesmo. Faz do jeito certo, meu irmão. Quer crescer? Seja ovelha de Deus. Estava subindo, o pastor estava cantando: nada vai me faltar, nada vai me faltar. Agora, quando você é ovelha, não mais um lobo no meio da ovelha. O que é que o lobo tem a fazer no meio do rebanho? Se beneficiar. Tem gente que só está no meio do rebanho para se beneficiar e engordar, mas não quer ser ovelha. Seja ovelha. Obedeça a Deus. Obedeça a voz de Deus. É a partir daí que você vai crescer. Se não for ovelha, não cresce. Se não ouvir a voz do pastor, não chega a lugar nenhum. Só vai ter perdição. Deus olha para Gideão e diz: faz do jeito certo, Gideão. Aí diz, agora diz, na forma devida, toma o segundo boi e oferece em holocausto, com lenha que cortares do bosque. Quer dizer, faz a oferta. Aí diz o 27. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Mas temendo ele a casa do seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Foi prudente, mas ao mesmo tempo tenho que te dizer: se é para obedecer, não tema ninguém. Se é para obedecer a Deus, faz. Vai lá e faz. Não é para temer, não. Não tema. Lembra daquele homem que profetizou contra o altar? Que agora a Bíblia diz, foi o próprio Elias, não foi o Elias, não, foi o profeta novo. Profeta novo. Aconteceu algo parecido com Elias, mas o profeta novo, por exemplo, profetiza. A Bíblia diz que o próprio rei estende a mão contra ele e a mão do rei vai mirrar. Não importa, se você obedece a Deus, você pode estender a mão que for, o inimigo pode estender a mão que for, vai mirrar, não prospera. Que se levantem contra você, não vai prosperar, não cresce, não continua obedecendo. Até fizemos um propósito recentemente, lembra do Elias? Desceu o fogo do céu, consumido os inimigos. Faz, meu irmão, do jeito certo. Pronto, mais uma vez, Elias, no monte, desafiou os profetas de Baal. Deus sempre vai ser por aquele que obedece. O inimigo que se levante, quem vai sofrer é ele. Eu estou obedecendo a Deus, eu estou fazendo o que é certo. Se eu faço o que é certo, Deus está do meu lado, Deus está comigo. Aí continua, aí diz o 28. Levantando-se os homens daquela cidade de madrugada, encontraram no altar de Baal, o altar de Baal derrubado, o bosque que estava ao pé dele cortado, e o segundo boi oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: quem fez isso? E perguntando e investigando, concluíram que foram Gideão, filho de Joás, que fez isso.
Presta atenção. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: traga fora o teu filho, ele deve morrer, porque derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Calma aí. Esse povo que estava defendendo o altar de Baal foi o mesmo povo do versículo 7. Coloca o 7 aí, pastor, por favor. Coloca o 7. E sucedeu que clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, 8, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. Calma. Agora esse povo que tinha orado a Deus estava defendendo o altar de Baal. Quer dizer, eles entendiam que precisava de Deus, mas estava com um pezinho em Baal ainda. Tem muita gente que clama a Deus, mas ainda está apegado ao altar de Baal. As coisas erradas, ao pecado, à sujeira. Não adianta se apegar, clamar a Deus e se apegar ao altar de Baal. Eles estavam mandando matar o filho de Joás, Jerubaal, Gideão, porque Gideão tinha derrubado o altar. Mas eles não queriam resultado. Quem quer um resultado positivo, quem quer Deus de verdade, está disposto a tudo. A tudo. Não fica lá e cá. E isso que o inimigo até quer, que você fique lá e cá. Continua. Joás, porém, disse a todos, 31, né? Joás, porém, disse a todos os que se puseram contra ele: defendereis Baal? Havereis de livrá-lo? Olha isso. E é uma pergunta que te faz pensar. Vocês estão defendendo Baal? Baal vai livrar vocês? Se Baal tiver de livrar vocês, já tinha livrado. São 7 anos de sofrimento. Baal não fez nada. Baal não se levantou. Aí você agora vai se examinar a sua vida. Me perdoe quem está chegando agora, mas você que já tem anos servindo a Deus, o que é melhor, servir a Deus ao que é errado? Tem gente aqui que já, perdão, mas se continuasse lá iria morrer. Estaria muito pior. Mas tem muitos que vêm aqui e preferem voltar para Baal. Se apega o que é errado. Atendi um caso de uma pessoa que disse: pastor, eu atendi aqui nessa fileira, depois de uma reunião de segunda-feira. Pastor, eu sou de outra religião, para não falar a religião em si. Eu sou de outra religião, pastor. Vim aqui hoje, já frequentei aqui, mas vim aqui hoje. Pastor, minha vida está destruída. Completamente destruída. Pastor, vou dizer a verdade ao senhor. Eu já frequentava aqui, mas sempre que as coisas estavam dando errado, eu ia lá e oferecia um trabalho. Já tem 3 anos que eu não venho aqui, pastor, mas estou voltando hoje. Passou um tempo, aí eu parei, aí eu falei com ela: irmã, por que a senhora deixou? Ela falou: pastor, porque aqui demora mais, lá o resultado é mais rápido. Eu olhei para ela e falei: é mais rápido, mas a senhora não acabou de me dizer que sua vida estava destruída? Valeu a pena? Ela disse: não. Passou um tempinho, encontrei a irmã: pastor, vou dizer a verdade, foi uma tentação. Eu cedi, pastor.
Eu cedi, porque lá o resultado é mais rápido. Perguntei mais uma vez: e aí? O que se resolveu? A senhora conhece. A senhora conhece a pessoa. O que se resolveu? Nada. E como é que está a vida agora? Não adianta. Não adianta. Aqui e lá. Não tem paz. Sofre. Sabe por que muita gente não tem resultado? Porque não faz exatamente como a palavra de Deus está mandando. Ela quer fazer do jeito dela. Não dá. Do seu jeito, não dá. Servir a Deus do seu jeito não é servir. É acompanhar. Mas servir não é. Você acompanha até o momento que dá. É aquela pessoa: eu vou te acompanhar até ali, mas vai chegar um momento que não dá mais para mim. Continua aqui, gente. Não tenho mais tempo. Havereis de livrá-lo, qualquer que por ele lutar, ainda essa manhã será morto. Eu vou mexer com quem é de Deus? Não se mexe com quem é de Deus, meu irmão. Mas pastor, é alguém de Deus que tem se levantado contra mim. Eu não vou mexer. Não mexa com quem é de Deus. Mas não se deixa lá. Mas tem se levantado contra mim. Deixa lá. É com ele Deus. Porque você vai sofrer. Mas mesmo ele se levantando, sim. Tem gente que se levanta contra líderes de igrejas. Não se levanta não, meu irmão. Deixa lá. Mas está fazendo o que é errado? Deixa lá. Não se intromete. É que eu não gosto, mas deixa lá. É alguém que foi levantado por Deus. Pode estar fazendo alguma coisa de errada? Pode. Mas foi levantado por Deus. Será punido? Será. Não é que ele é o perfeito que foi levantado por Deus. Pode ser punido por isso. Mas foi levantado por Deus. Você vai mexer com quem é de Deus? Você é louco? Você é louca? Deixa lá. Alguém falou: deixa lá. Não concordo, isso é verdade, mas deixa lá. Nunca fale de denominação qualquer que seja. Repito, por mais que você não concorde, como eu não concordo com muitas, nunca fale mal. Nunca. Não faça isso, não seja louco. Joás disse: se mexer com ele vai morrer. Vai amanhecer morto. Continua. Se ele fosse Deus, poderia defender-se quando alguém lhe derrubou o altar. Ele não é Deus? Gideão foi lá e derrubou o altar. Por que ele não se defendeu? Joás pensou. E olha que Joás que tinha feito aquele altar. Aí diz o 32. Pelo que naquele dia chamaram Gideão e Jerubaal, dizendo: Baal contenda com ele, porque derrubou o altar. É ele com Baal. Nós não temos nada a ver com isso. 33. E todos os midianitas, amalequitas e os filhos do Oriente ajuntaram seus exércitos, atravessaram o Jordão e se acamparam no vale de Jezreel. Agora, o último versículo que eu quero ler é o 34. Então o Espírito do Senhor fez o que, gente? Revestiu Gideão, que tocou a trombeta, e os abizeritas passaram a seguir. Ei, Deus não tinha revestido Gideão na hora da oferta. Deus não tinha revestido Gideão na hora que falou com Gideão. Deus só revestiu Gideão depois que ele obedeceu a voz de Deus. Meu amigo, quando você obedece a Deus, você é revestido pelo Espírito Santo de Deus. Você quer ser revestido de força, das qualidades do Espírito Santo para gerar os frutos do Espírito que a Bíblia fala? Você precisa obedecer primeiro. Primeiro você obedece, depois é revestido. Assim foi com Gideão. Gideão, que era um homem medroso,
Você vai estudar a história, né, a partir do 7, do 8 em diante. Aliás, não, do 10 em diante, perdão. Você vai ver que Gideão era um homem medroso, um homem duvidoso, por causa do medo, por causa da timidez. Perceba que Gideão, você vai analisar o perfil de Gideão, você vai ver que Gideão tinha complexo de inferioridade. Ele era um homem que ele dizia: eu sou o menor da casa do meu pai, minha família é mais pobre de Manassés. Mas depois que ele obedeceu a Deus, ele foi revestido de um espírito diferente. Não foi mais o mesmo espírito de medo, de temor, de complexo, nada disso. O espírito foi de força. Ele entendeu que ele tinha uma força sobrenatural dentro dele. Por quê? Porque o Espírito Santo revestiu Gideão. A partir do versículo 34, você vai ver um novo Gideão. Você não vê mais o outro. Próxima semana vamos estudar a partir do 34. Eu quero que você entenda quem foi Gideão, o que aconteceu com Gideão. Não quero te pregar para você mensagens isoladas só sobre Gideão. Vou falar tudo sobre Gideão. Porque a partir de agora, e fica de lição para casa, você já chega já sabendo, é menos trabalho para o pastor. Então você já chega em casa, vai fazer ali o dever de casa, vai ficar como para casa esse exercício. Você vai ver que a partir de agora, você vai estudar a partir de agora a história de Gideão. Vai ver que Gideão é outro. Gideão começa a ser mais valente, atrevido, ousado. Até os que duvidavam, ele começa a incentivar os que duvidavam. Quando ele se levanta de madrugada. Mas tudo isso nós vamos entender até a nossa vigília. Vamos aprendendo um pouco mais sobre Gideão. Porque, gente, dia 15 de dezembro será muito forte. A mega vigília dos 300 valentes de Gideão será algo nunca visto aqui. Será inédito. Cada ano que passa tem uma unção diferente. E eu quero que você esteja aqui conosco nessa mega vigília dos 300 valentes de Gideão. Às 10 horas da noite vamos entregar o lenço da dupla honra que já está aqui dentro, sendo consagrado e preparado. E eu quero que você esteja conosco. Antes disso, aplaude a Jesus bem forte, que ele merece.